Está no ar o Marcast, hoje recebendo o Dr. João Vitor Ferraz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Vamos lá, vamos... E recebendo bem aqui, olha, com Subway. Muito bem recebido. Cervejinha. Não, eu vou... Dá pra voltar mais vezes? Dá, quando você quiser. Você é sempre muito bem-vindo e principalmente nessa estreia do nosso estúdio novo, do Legal. podcast. Obrigado aí por ter sido o primeiro aí Número 1. pra abrir o caminho aí pra muitas outras entrevistas. E falando em ter sido o primeiro, você é o primeiro em Jundiaí, região, em deixar não só as mulheres, né? Porque os homens também estão cada vez mais buscando uma beleza e natural, na clínica, né? uma beleza natural, né? Natural. Como é que é isso aí? Como é que você vê sendo homem? Já teve muito preconceito, né? Sim, até hoje ainda tem. Ainda tem? Né? Tem. Principalmente ainda tem preconceito do marido com a mulher. Então eles ainda veem de uma forma muito pejorativa. Da mulher procurar? Da mulher procurar se cuidar. Que absurdo. Tem marido que não gosta, que desestimula. Tem mulher que tem que esconder que tá se cuidando, que não tá gastando dinheiro com isso. Ainda existe isso? Existe muito. Que coisa. Agora, tem o outro lado também que muitos homens estão procurando. Então, o que mais acontece é o marido que viu que a mulher melhorou, que tá mais bonita de uma forma natural. Ele quer buscar o mesmo equilíbrio. E aí quer um equilíbrio, não pode ficar pra trás, né? Só a mulher bonita e o marido feio, né? Mas existe alguma coisa do homem ficar meio cismado, de chegar na clínica? Como é que é? Eu acho que hoje em dia não, mas existia. Tô indo, por exemplo, num salão de fazer a unha, era uma coisa que antes, nossa, o cara ia com, né, botava um bonezinho e escondido, Mas hoje não, hoje eu pelo menos imagino que já tenha melhorado e lá na clínica, tranquilo, os caras vão lá e fazem... Você diria que é 80% mulher e 20% homem ou já tem um percentual maior de homens? No meu sistema, né, em números de pacientes, tá 70-30. 70-30. Só que assim, ainda a maioria dos meus pacientes homens vão lá para problemas de pele mesmo, assim, acne ou dermatites ou queda de cabelo. Uhum. E a mulher de tudo, né? Principalmente para a questão de rejuvenescimento. A mulher, ela se preocupa mais, é algo que já é cultural, né? E ainda se é uma coisa que foi embutida pela mãe, aí fica uma coisa mais forte. Eu acho que o papel da mãe em estimular a filha a se cuidar, a passar um protetor, né? Que hoje... Isso é um trabalho preventivo, né? Passar um creme hidratante. Então, eu tenho pacientes que falam... Desde pequenininha, eu lembro da minha mãe me ensinando a passar o creme, o hidratante. Então, ela criou esse hábito, né? E o hábito, a gente sabe que uma vez que você... criou, ele permanece para a vida inteira. Agora falando desde pequenininho, como é que era o menino João? Era o Joãozinho? Como é que a tua família te chamava ou até te chama até hoje? Meus amigos sempre me chamaram de João. João. E a minha família de Vitor. João Vitor Ferraz. Nós somos em 5. E são 3 homens. E os 3 são João. Então é João Rafael, João Lucas e João Vitor. Aí tem que chamar pelo segundo. Lucas, Rafa e Vitor. Agora, João Vitor é quando a coisa era pra... João Vitor é quando a coisa sentar apertava. o rei. E apertava sempre, porque eu falo pra todo mundo, ninguém acredita que eu era terrível. Era o pior dos irmãos? Pior. Disparado. Ninguém imaginava que eu ia dar certo. Mas o que você aprontava? Cara, eu pulava muro, entrava em casa abandonada, pichava a casa. Acho que você imaginar, roubava fruta de quintal de vizinho, andava por cima dos muros dos vizinhos. E teu pai e tua mãe? Eu era aquele moleque que nenhuma mãe queria que o filho chamasse pra ir na casa, assim, porque eu tocava terror, eu incentivava a fazer arte. Era o mau exemplo. O capetinho, o mau exemplo. Na família, então, as tias queriam que os filhos ficassem longe de mim, porque eu era terrível. Isso mesmo. Com que idade? Cara, desde sempre. Mas chegou... Tem uma história que no pré, né, que acho que pré a gente tem 5, 6 anos, eu juntei os meus amiguinhos
E a gente foi espiar, eu chamei todo mundo pra gente espiar as menininhas se trocar. Vai vendo, 5, 6 anos. Então essa coisa de fazer arte já tava dentro de mim. Já tava liderando lá, hein? E de liderança também, né? Liderava as coisas erradas, né? Ia pra diretoria toda semana. Mas pra delegacia nunca foi? Não, graças a Deus. Olha, bom sinal. Fui melhorando, Foi endireitando. Foi endireitando. Na delegacia fui, na verdade, mas porque já bati muito carro, né? Batia também muito carro. Nossa, que meu pai já arrumou carro por minha causa. Então eu sempre fui esse cara que dava muito trabalho pros meus pais. Mas essa coisa de dar trabalho, de ter uma energia, em algum momento, uma energia toda, em algum momento você pensava já, eu quero ser isso, quero ser aquilo quando crescer. Ou a questão do primeiro emprego. Qual foi seu primeiro emprego? Eu sempre fui muito empreendedor. Desde pequeno também. Então eu sempre tive... É isso que você falou. Eu era uma pessoa que tinha muita energia. E você precisava gastar essa energia. Precisava gastar. E eu sempre gostei de ser muito independente. Como nós somos em 5, meu pai, apesar de ser médico, ter uma boa remuneração, assim, eram 5, né? Então não dava pra dar tudo que todo mundo queria ali dos filhos. Então eu tinha que me virar pra conseguir as coisas que eu queria. Então, desde pequeno que eu vendia coisas. Então, por exemplo, eu falava pra funcionária lá de casa fazer geladinho, né? Que é aqueles chup-chup, cada lugar tem um nome. Ela fazia, eu vendia no estádio, isso com 7, 8 anos. Eu também era assim. Eu pegava calçado velho que tinha roupa velha, ficava na frente de casa. Fazia um brechózinho. Fazia um brechózinho na frente de casa e vendia. Vendia gibi usado. Eu gostava de comércio. Eu acho que eu sempre gostei dessa coisa de vender, de comércio. Eu também, com 8 anos, eu vendia doces. Sempre fui empreendedor. Com 12, eu já tinha uma loja. Lembra da 1,99? Que o boom das lojas de 1,99. Com 12 anos, eu já tinha uma lojinha dessa. Caramba! Mas E aí, em termos de emprego mesmo, assim, o primeiro emprego que eu tive foi de office boy da loja de roupa da mãe de uma ex-namoradinha minha. Isso com 13 anos. Então, eu que fazia o banco todo dia. Fazia o banco. Acho que, se eu não me engano, meu salário era R$500, alguma coisa assim. Mas com 13 anos tava bom, né? Tava ótimo. O problema é que eu gastava todo o meu salário em roupa. Na própria loja. Você saía devendo. Não, devendo não. Mas era praticamente o salário inteiro para as minhas roupas. Você se formou em administração. Então, aí tem a história da vocação, né? Que eu vendo meu pai, eu sempre tive essa influência, né? Por ele ser médico. Então, eu cresci com isso já imaginando que eu seria médico. Só que nessa de ser uma pessoa, um jovem aí super da pá virada, eu não estudava, não gostava de estudar. E para fazer medicina? Para fazer medicina tinha que estudar muito, só que eu não sabia disso, ninguém tinha me falado. O teu pai é cardiologista? Ele é cardiologista, lá em Olímpia. Hoje. Quem sabe foi pra cuidar do coração dele com as presepadas do filho, né? Pode ser. E aí, quando chegou no terceiro colegial, que é a hora que você tem que prestar o vestibular. Precisa decidir, né, o que vai fazer. Eu já tinha certeza que eu queria fazer medicina, mas até então eu ficava de recuperação. A vida inteira eu fiquei de recuperação. Ficava até janeiro na escola, fazendo prova para tentar passar de ano. Chegava metade do ano, meus pais, né, me tiravam da escola particular, eu colocava na escola pública para poder passar de ano, porque senão eu ia repetir. Vários anos foi assim. E aí chegou no colegial, precisava passar em medicina, né? E aí que eu precisei começar a estudar. E aí, terceiro colegial, eu fui estudar em São José do Rio Preto, que é uma cidade que tem ali perto de Olímpia. E aí eu estudei. Você nasceu em Olímpia? Eu nasci em Olímpia, morei lá até meus 17 anos. Com 17 fui lá para São José do Rio Preto. E aí esse ano realmente eu estudei bastante. Era uma escola que exigia bastante. E aí eu estudei bastante, só que não passei. Não passou em medicina. Aí fiz um ano de cursinho no COC em Ribeirão. Estudei bastante também, mas também não passei. Aí segundo ano de cursinho. Fui para São Paulo, comecei lá no Etapa de São Paulo, estudei bastante também
E aí eu tava vendo que, assim, não ia passar, tava difícil. E por conta de ser empreendedor, de querer ganhar meu dinheiro, de não depender do meu pai, de já ter dado muito trabalho pra ele, eu pensei, vou fazer alguma faculdade que já dê pra eu trabalhar. Vou desenrolar. Eu não quero mais dar esse gasto de cursinho pro meu pai. E aí eu prestei administração junto com outros vestibulares de medicina e tal. Não passei em medicina e passei em administração. Aí no Mackenzie, em São Paulo, uma escola boa, fiz a faculdade certinho, estudava. Eu já tinha dado uma endireitada, né? Aí estudei direito, ia bem na faculdade, fiz estágio desde o primeiro ano, né, em boas empresas e tal. E aí eu terminei a faculdade de administração, já era estagiário de um banco, era o Banco Fator, um banco de investimentos, e fui efetivado. E eu não gostava de banco, assim, eu tava lá porque era o que pagava meu salário e tal. Mas não te fazia feliz. Mas não me fazia feliz, e aquela coisa de banco era muito estressante para mim. E todos os processos seletivos que eu tentava passar, me pegava na questão do inglês. Meu inglês só entendia, mas não era fluente. E os outros candidatos, molecada lá de São Paulo, estudava em escola bilíngue a vida inteira, né? Dominava. Deslanchava. E aí eu aqui, né? E nesse meio tempo eu tava com o processo de cidadania italiana rolando. E aí eu consegui todos os documentos e falei, vou pedir demissão. Vou pegar meu dinheiro, vou fazer minha cidadania na Itália, que era mais rápido do que se você fizer o pedido por aqui. E aí, depois que eu tiver com a cidadania na mão, eu vou morar em Londres, vou melhorar meu inglês e assim, com toda essa experiência, quando eu voltar, eu vou entrar numa multinacional, que era o que eu queria para trabalhar em marketing, que era Você queria trabalhar com marketing? Marketing, a vida inteira. Eu adoro até hoje essa área, acho fascinante. E aí eu queria passar em marketing, enfim. Fui pra Itália. Agradecer o Subway, que olha, o Dr. João já saboreou aqui um dos melhores lanches do Subway, Cabreúva. Muito bom também. Muito bom, né? Mas e o que você fez lá? Aí foi você comia bem lá na Itália? Quando eu pedi a rescisão, pedi a demissão, a minha chefe, ela me mandou embora e eu consegui uma rescisãozinha, um dinheirinho, né? E meu pai não queria que eu fosse de jeito nenhum, porque eu tava num banco muito bom, o emprego era bom, tinha, né, uma carreira promissora ali. E aí ele, se você for, eu não vou te ajudar em nada. Se vira. Se vira. Eu falei, mas eu vou. Aí eu consegui fazer com que minha chefe me mandasse embora e tal, e consegui um dinheirinho ali que daria pra eu me virar por uns 3 meses, que era o que tava previsto pra sair a cidadania. E aí, depois desses 3 meses, eu com a cidadania iria para Londres, ia estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Com visto já de italiano, eu poderia trabalhar. Uhum. Só que chegou 3 meses e não saiu a cidadania e acabou meu dinheiro. E aí eu tive que me virar, não queria... E como é que foi se virar? O que você fez lá? Cara, o que você imaginar. Só não vendi o corpo lá, porque o resto... Trabalhei de garçom, de auxiliar de pedreiro, de auxiliar de pintor. Fui numa obra lá pregar gesso, cartonado, Fiz sabe? de tudo. Fiz de tudo que você imagina. Mas não passou fome? Não passei fome. E morava onde? Aí eu morava num apartamento com outros brasileiros que estavam lá para fazer a cidadania também, né? E tava todo mundo no mesmo barco que eu, todo mundo lá tentando, não conseguindo. E num belo dia eu conheci um italiano que ele estava se formando em direito. E falei pra ele do que estava acontecendo. Ele falou, olha, eu não entendo nada de cidadania, mas eu vou lá e, como seu advogado, e vou questionar o que está acontecendo. Ele foi lá e viu que os italianos, que o meu processo estava largado, engavetado, ninguém tava nem aí. E aí ele começou a fazer o negócio acontecer. Resumindo, depois de mais 2 meses saiu a cidadania. Isso acabou virando um negócio pra ele. Ele hoje tem um... Aí os outros brasileiros ficaram loucos. Aí ele sabe fazer. E aí ele começou a fazer pra um monte de gente. E hoje ele tem um escritório lá. Aí ele continua. Um abraço, Cláudio. Isso foi quando? Faz quanto tempo? Isso foi em 2007. 2007. Até hoje lá o escritório. Faz muita cidadania italiana. E virou o negócio dele, da vida dele.
Acabei gerando emprego, tá vendo? Oportunidades, visão, né? E aí, cara, só que aí a hora que saiu minha cidadania, eu já tava cansado. Acabei voltando pro Brasil. Não fui lá pra... Aí você olhou pra medicina. Não, aí cheguei, comecei a mandar meu currículo pra um monte de empresa e ninguém me chamava. E aí eu vi, e na época a Olímpia tava no boom do turismo, né? Por conta do... E bomba lá, do o parque, Termas, né? o parque lá, o Termas. Tava bombando e ia muito japonês lá pra cidade. Por quê? Na época. Porque o japonês, ele gosta dessa questão de água termal, né? E lá as águas são termais. E ia muito, eu acho que ainda vai, mas hoje vai o Brasil inteiro pra lá. Enfim, aí eu falei, pai, não tem nenhum restaurante de comida japonesa aqui em Olímpia. E vem muito japonês pra cá. E o povo de Olímpia vai pra Rio Preto pra comer comida japonesa. Então vamos montar um restaurante, me ajuda aí que eu vou tocar e vai dar certo. Aí meu pai ajudou, junto com meu cunhado, e a gente montou um restaurante de comida japonesa como lá, que é chamava Nagoya. Nagoya Sushi Bar. E foi a sensação da cidade, assim, lotava, bombou. Era fila na calçada. E durante 2 anos foi muito bom, assim. E só que no meu segundo ano do restaurante, me veio a questão da medicina de novo. Eu falei, nossa, eu não quero viver no restaurante a vida inteira, né? Quero fazer o que eu gosto. E é sacrificante, né? Hoje o comércio, em especial a alimentação, você não tem sábado, domingo, feriado, não né? Tem. Você era isso que mais me pegava. E o dono tem que estar ali, né? Tem que estar acompanhando, né? E aí era o que mais me pegava, mas assim, o sonho de fazer medicina também era muito grande. E aí eu comprei um material de cursinho pelo Mercado Livre, entregou uma caixa assim com todas as apostilas e comecei a estudar sozinho, por conta. Sem cursinho, sem frequentar cursinho. Eu estudava nas horas vagas lá do restaurante. E ainda, além disso, nessa época, eu fui candidato a vereador lá na minha cidade. Verdade. E eu quase passei, fiquei por 12 votos. Suplente. Assim. Fiquei de suplente. E o prefeito que eu apoiei acabou sendo eleito, o prefeito Eugênio Zuliani, o Geninho, que é deputado federal hoje, representando Olímpia e região. E aí ele me chamou para trabalhar na Secretaria de Planejamento, por conta de eu ter feito administração e tal. Então eu ficava o dia na secretaria e à noite no restaurante. E ainda a hora que dava... Se dedicava a estudar. Eu estudava. E eu acho que o fato de ter tirado o peso, aquela pressão, assim, fez com que eu passasse. Que nem uma gravidez, né? Uma gravidez que fica a pressão no casal. Vai engravidar, não vai engravidar? Depois que tem o primeiro, é deslancha. Ou que... quando a tiver... Ou a hora que desencana, engravida. Foi assim com a medicina? Foi assim. E aí, eu 1 ano estudando, fazendo aula particular, eu consegui passar. E aí, eu passei na faculdade de Marília, né, tava fazendo lá, fiz o primeiro ano lá, só que era uma faculdade muito cara. E eu também pensando na questão do meu pai, porque era ele que pagava e tal, eu comecei a estudar para transferir para uma faculdade que fosse, né, um pouco mais conceituada também e que fosse um pouco mais menos onerosa. Desde o início você já tinha essa ideia que partiria para estética? Uma especialização em... Sempre quis ser cirurgião plástico. Sempre. Essa ideia de mudar as pessoas, de melhorar as pessoas, sempre foi meu sonho, assim. Eu assistia aquele programa do Dr. Ray, eu ficava louco, falando, nossa, a mulher tava com o peito lá embaixo, agora tá aqui em cima, o rosto tava caído. O que é isso pra você? Daqui a pouco nós vamos falar mais, vamos entrar nesse assunto da Clínica Ferraz, mas... qual é a sensação de ver um antes e um depois de uma paciente sua? Cara, é sensacional. E assim, o legal é que tem coisas que a gente faz que é na hora, né? Imediato. Né? Por exemplo, um nariz caidinho assim igual o nosso. Igual o nosso. O seu não, o meu, né? O meu tá um pouquinho levantado porque eu levantei ele, mas ele é caidinho. Dá pra tem jeito, meu, né? Tem. Dá pra dar uma levantada. E dói muito? Dói um pouquinho. A dor é relativa. A dor é relativa. Também tem isso, né? Mas assim, já fiz muita rinoplastia, rinomodelação, né? E isso, é uma dor tolerável. E não é mexer em osso nada, né? É só aplicar? A gente aplica o ácido hialurônico nessa região aqui,
né? Que a gente chama da ponta. Como é que chama esse tipo de nariz que eu tenho? É tucano? Não, é uma ponta, né? É uma ponta caída, a gente fala. Ponta caída. Não tem nome certo. Eu já fui dar um trato lá. Eu preciso voltar na clínica, né? Precisa. Tirar um pouco as... Mas é legal porque, por exemplo, o nariz, você preenchendo aqui... Você já sai o resultado. Você sai da clínica com o resultado. Na hora. Você simula a cartilagem. Então, ele vai ficar... Quanto tempo dura esse procedimento? Pra fazer? Não. Pra fazer e também depois... Pra fazer depende da dor do paciente. E o prazo de validade? Quando que eu vou ter que fazer de novo? Em torno de meia hora, mais ou menos. E dura 1 ano e meio. 1 ano é bom. É bom. É bom. E assim, não tem o risco de uma cirurgia. Você pode fazer e trabalhar no mesmo dia. Né? Não tem toda a questão que uma cirurgia envolve. Agora, quando você foi pra medicina, né? Tem essa coisa do sangue, né? Tem gente que tem medo do sangue, né? Você tinha medo de sangue? Nossa, eu sempre fui sanguinário, na verdade. Pulando os muros, acho que você rasgou bastante as pernas. Olha, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, eu ia na chácara de um amigo meu e a gente pegava sapo. Agora os defensores dos animais, Luiz Amel, não me vejo. Não pode. Bom, foi no passado, no passado. Tá perdoado, tá perdoado. E não tinha noção, né? Mas assim, como que... Você fazia cirurgia no sapo? Fazia. Meu pai tinha uma caixinha que tinha bisturi, nylon, fio, porta-agulha, né? Pinça. Aí a gente pegava o sapo, jogava sal nele. Ele costurava a boca do sapo. Ele ficava meio paralisado. Eu abria... Essa era a anestesia. O sal era anestesia. Ele já ficava praticamente morto, né? O sal, ele desidrata, ele perde água, né? Mas quem quando criança, não jogou sal no sapo? Chutou um sapo. Você já jogou, César? Eu tenho amigo que fazia coisa pior, mas assim, eu não vou entrar nisso. Mas eu sempre gostei, eu sempre fui curioso pelo corpo humano, né? Sempre achei muito intrigante como que funciona. Curioso. E aí eu pegava o sapo, abria ele no meio e via lá como que era. O funcionamento. Depois fechava ele e soltava. Só que ele morria, né? Por conta disso. Então, sangue não foi um problema. Não. Matava passarinho com estilingue, abria o passarinho, depenava, assava o passarinho. Esse foi seu verdadeiro estágio na medicina. Esse foi meu estágio. E aí, meu sonho era ser cirurgião plástico. Eu entrei, fiz a faculdade inteira pensando em ser cirurgião plástico. Porque na faculdade, você não vai começar como cirurgião, né? Você não vai. Você tem que passar por todos os passos lá. O que você enfrentou estudando medicina? Você tem que fazer residência? Como é que é isso? Sim. Aí assim, né? Como eu sempre quis fazer cirurgia plástica, desde o começo da faculdade, eu participava de ligas de cirurgia plástica. Então, o que é uma liga? Liga são vários alunos que querem estudar sobre determinado assunto, que não querem esperar até o momento de ter essa matéria na faculdade. Perfeito. Então, a gente estudava mais aprofundadamente sobre isso. Nas minhas férias, já desde o primeiro ano, eu ia acompanhar cirurgias. Então, em vez de ficar curtindo, eu ia ver cirurgia plástica, cirurgias gerais, assim, ficava no hospital quase que o dia inteiro. Você chegou a trabalhar em hospital? Hospital público, por exemplo? Chegar lá. Aí, durante a faculdade, trilhei a carreira inteira da faculdade, 6 anos da faculdade, para fazer cirurgia plástica. Para fazer cirurgia plástica, você tem que fazer cirurgia geral antes. Então, eu prestei a prova de residência para cirurgia geral, passei, cheguei a fazer 6 meses de residência de cirurgia geral aqui pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. De Jundiaí. E a parte prática, né, ali no São Vicente, que é uma escola. É verdade. Né? Ali chega de tudo, baleado, acidente, doenças graves, tumor, ortopedia. Só que para fazer cirurgia plástica, você tem que passar por 2 anos de cirurgia geral. E a cirurgia geral era algo que eu não gostava. Porque você não queria operar uma hérnia? Não queria ver baleado. Chegava o dia do meu plantão no pronto-socorro, que aí você tem que dar o primeiro atendimento para um doente grave, para um acidentado, por exemplo. Eu ficava já com taquicardia, com sudorese, eu ficava mal mesmo.
Teu negócio é dar boas notícias e não notícias ruins, né? E aí isso foi me deixando mal a ponto de eu não conseguir terminar a residência de cirurgia geral. Aí com 6 para 7 meses, eu falei lá pro preceptor, falei, olha, não tô conseguindo, não dá. Ele até tentou me ajudar, assim, mas não deu. Aí eu desisti. E como eu sempre gostei dessa parte de estética, eu falei, o que vai me suprir essa área aí seria a dermatologia. E como eu já tinha formado em administração, já tinha entrado em medicina mais velho, né? Eu entrei com 28 anos. Então é até uma coisa legal de falar para quem tem dúvida ainda, quem tem medo. Isso é legal, moça, pra quem sonha em ser... Quem sonha, às vezes, não só como medicina, mas às vezes a pessoa tem 30 anos e ela tem medo de arriscar, tem medo de tarde, mudar. Né? Ela acha que é tarde, ela acha que tá muito velha pra fazer determinada coisa. Você terminou a faculdade com quantos? E aí, eu comecei com 28 e terminei com 33. 33. Então, com 33 anos, eu comecei praticamente a ganhar dinheiro na minha vida, porque antes eu não ganhava nada, né? Como administrador, lá no restaurante... ia bem, mas não ganhava tão bem, assim. E aí eu realizei meu sonho, comecei a construir o meu patrimônio, minha vida financeira aí com 33 anos. Você foi fazer dermatologia e aí... Então, e aí, assim, como eu já estava com 34 quando eu decidi largar a cirurgia geral. Se eu tivesse que estudar para passar numa residência de dermatologia, que é muito concorrida, né? Eu ia perder aí pelo menos mais um ano, ia ter que fazer mais 3 anos de residência de cirurgia de dermatologia. E aí eu iria começar a trabalhar com a parte de estética, que é o que eu gosto, né? Com 36, 37 anos. E eu já tava querendo ter uma filha. Então, aliás, mandar um abraço pra Manuela, né? Manuela, figura. A Manuela tá com quantos anos? Tá com 4 anos e meio. 4 anos e meio. Uma figura. Será que vai ser médica também ou não? Sei, vou deixar aquela escolha. Eu não tenho isso, sabe? Se ela quiser administrar minha clínica também, tá tudo certo. Ainda ela não fala nada. Não, ainda não. Mas eu acho que ela vai ser youtuber, hein? Porque ela gosta. Ela gosta. Gosta, adoram TikTok. As crianças hoje já nascem. Já nasce com esse chip, né? Já. E aí eu optei por fazer uma pós-graduação, que é reconhecida pelo MEC, tudo. É uma ótima pós-graduação, aliás. E ao mesmo tempo fazer cursos de estética para já me permitir atuar nesse ramo. E aí foi o que eu fiz. Depois de concluídos os cursos de estética, eu montei minha salinha, um consultório de 45 metros. E começou aonde? Comecei lá no The One. É um prédio que tem ali em Jundiaí. entrada de Jundiaí. Era uma salinha pequena. E aí, na época, assim, quando eu larguei a residência, eu precisava ganhar dinheiro, né? E aí comecei a dar plantão. E esses plantões onde eu dava plantão... dei em vários hospitais aqui da região. Atendendo, né? Como clínico? Como clínico. Comecei como clínico. E aí tem uma questão legal também, que assim, eu comecei lá, no final do... Eu peguei meu CRM, né? Minha carteirinha, que a gente fala, que é o que permite você trabalhar. No mesmo fim de semana, eu já tava trabalhando, já tava dando plantão. Caramba! E aí, comecei a dar muito plantão. Pra fazer um salário legal. Pra levantar uma grana e tal. E eu tava o dia inteiro lá no Santa Elisa, né? No hospital lá de Jundiaí. E aí, eu fui ficando conhecido lá. Chegou no final do ano, em dezembro, o coordenador que tava lá brigou com o diretor do hospital. E aí, o hospital ficou sem coordenação dos plantões. O coordenador de plantão, pra quem não sabe, é o cara que bota o médico no dia tal, no horário tal. Organiza a escala. É responsável por responder pelas coisas lá do hospital. E, ao mesmo tempo, se não tem ninguém para dar o plantão, você que tem que ir. É você que segura o rojão. Por eu ter feito administração, por eu estar lá o tempo inteiro, o diretor lá me chamou para conversar, falou, você quer ser coordenador? E eu nunca tive medo de nada. Sempre encarei, mesmo se não sabia de como fazer, falei, vou. Vambora. E encarei.
E peguei dezembro, final do ano, janeiro, que ninguém quer dar plantão. Todo mundo quer fugir, descansar um pouquinho. Nossa, e eu peguei essa bucha. E aí foi. E aí dei plantão Natal, Ano Novo e cobria médico. Foi um grande aprendizado, médico não foi? que tava na escala, chegava na hora, não ia, e eu tinha que ir, tava lá na minha casa, de repente eu tinha que ir pro hospital. Nossa. E isso me deu um aprendizado absurdo de liderar pessoas, de gerenciar grupos, né? E aí, com isso, né, quando eu montei a minha clínica, eu era o coordenador, dava plantões lá e no começo eu atendia um dia lá na clínica. Foi aos poucos. E aos poucos, tinha dia que não tinha paciente, né? Aí tinha dia que tinha Você fez alguma estratégia para começar a divulgar o trabalho da clínica? Como é que foi a primeira estratégia? Qual foi a tacada de marketing para crescer? Eu postava muito no Facebook, na época era mais o mais Facebook, forte, né? que era mais forte, né? Nem tinha o Instagram quando eu comecei e deu muito certo. E aí eu não lembro assim bem ao certo como que foi o primeiro paciente, mas também eu já conhecia bastante gente aqui na cidade, comecei a falar. E essa coisa de atender no hospital também te deixou conhecido, né? As enfermeiras, as auxiliares de enfermagem, todas iam lá comigo, né? E aí, assim, como eu tava começando, eu fazia praticamente para empatar, né? Para pagar as contas e tal, cobrava mais barato, então acabava atraindo mais gente. Aí uma falava para outra, e aí com isso eu comecei com um dia, né, atendendo lá no consultório. Questão de 2 meses eu já estava atendendo 2 dias. Foi aumentando. Foi um crescimento rápido a Clínica Ferraz, né? Foi demais. E assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, mas também eu tenho certeza que a parte de eu ter feito administração de empresas foi fundamental. Você não se arrepende de forma alguma? De forma alguma. E também não me arrependo de ter desistido da cirurgia plástica, que é uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, você desistiu, você vai desistir do seu sonho, só que às vezes você desiste de uma coisa pra ir pra uma outra que vai ser muito melhor. Avaliar bem, né? Se aquela estrada ou se o atalho é melhor, né? Cara, esse atalho foi muito bom. Porque no meu primeiro curso que eu fiz de estética, que era aprender a fazer preenchimento, botox, o primeiro paciente que eu fiz foi um preenchimento de olheira. Na hora que eu terminei o preenchimento, eu falei, eu nasci pra isso. Eu tive essa convicção. Isso é legal, né? Eu vi que eu fiz bem de primeira, entendeu? É como uma criança nascendo, né? Você vê o resultado, né? Não tem coisa igual. O preenchimento de olheira, assim como do nariz, é uma coisa que é visível na hora, né? E graças a Deus não foi uma paciente mais complicada, assim, era uma paciente jovem, e aí ficou ótimo já de cara, assim, eu falei, nossa, que legal isso, que louco, e aí, cara, foi, né? E assim... E já deu ruim alguma vez? Cara, não. Graças a Deus, né? Não, eu vou te falar que eu tive esse medo na pandemia, no ano passado, né? Medo do vírus? Não, medo de dar mal. Porque eu tava numa ascendente muito grande. De perder paciência, as pessoas com medo de... Eu nunca tive nada muito grave, nada muito sério que me fizesse perder paciente, que me ficasse mal falado na cidade, porque Jundiaí... Pelo contrário, só positivo, né? Graças a Deus. Quando você faz um trabalho ético, sério, né, com qualidade, respeitando as pessoas, né, dando o atendimento necessário, não fazendo o que é certo, né? E com organização, né, que essa parte de administração me deu. Então isso mostra profissionalismo, isso mostra que é uma clínica confiável. Então a gente sempre foi crescendo lá desde a salinha que eu comecei, e aí depois de 1 ano que eu tava nessa salinha, a gente ficou pequeno lá. Montei a clínica onde eu tô hoje. Que é lindo lá, né? Tem 120 metros. Muito bem estruturado, né? Muito bem organizado. Que também já está pequena, né? Você pensa já em ampliar? Já tô com tudo planejado. Já tem projeto? Já. Legal. Pandemia versus estética. Como é que foi?
Então, esse foi um momento que eu achei que ia dar ruim. Ia dar ruim. Eu falei, vixe, agora ninguém vai fazer nada, né? Ninguém vai sair de casa. Não é prioridade. Não é prioridade. As pessoas vão ficar com medo de gastar, de investir nisso. Vai aplicar pra ficar colocar... dentro de casa? Não, aí pra colocar máscara, não pra sei o quê. Máscara. E, cara, o ano passado foi o melhor ano da Verdade. Verdade. Eu não acreditava. E o que você atribui a... Por quê? Bom, eu atribuo a duas coisas, né? O Botox foi... A toxina botulínica foi o procedimento que eu mais fiz. Por quê? Porque as pessoas estavam usando máscara e só isso aqui ficava de fora. É verdade. Então as pessoas começaram a observar mais os olhos, a testa. O sorriso, a gente tinha que sorrir pelos olhos. Exatamente. Então foi um procedimento que eu fiz muito. Preenchimento de olheira, nunca tinha feito tanto assim em um ano. Foi também um que eu fiz muito. E além disso, o que também eu acredito que impulsionou foi o fato das pessoas se olharem mais. E ficarem até em casa, né? Não tá viajando, não viajou. Videoconferência. É verdade, no pessoas vídeo, que né? nunca tinham se visto em vídeo começaram a se olhar. E aí, tendo que falar com o chefe, com o cliente. Se preocupar mais com a estética, com a beleza. Se preocupar mais com o visual. E então, isso deu um boom muito grande. E também, a gente já estava vindo de um ano em que a estética, essa parte de cuidados, né, com o rosto, já estava muito em alta. Então, a gente pegou pessoas que nunca tinham feito nada, nem uma toxina, e que começaram a fazer por conta de conhecimento mesmo. Começou a se tornar mais público, né, mais popular, né, esse tipo de procedimento que até então as pessoas achavam que era meio inacessível, que era só para quem tem muito dinheiro. A estética é para todo mundo? Olha, depende do ponto de vista. Eu falo que assim, todo mundo pode se cuidar, mas tem coisas que não é para todo mundo. Vou dar um exemplo. Tem muitos dermatos, dentistas e profissionais de várias áreas, de várias profissões que estão atuando nessa área de harmonização facial, que fazem mudanças drásticas no rosto da pessoa. Então a pessoa tava lá com o rosto caído, né, boquinha murcha, nariz para baixo, enfim, o cara muda da água pro vinho, né? Esse tipo de procedimento, essa mudança radical, a gente só consegue fazer usando muito produto, muita quantidade de estimulador de colágeno, de fio, de preenchimento, coisa que gira em torno aí de 10 a 30 mil reais. E mas acho que dá pra parcelar tudo, não faz no cartão? Também dá. Eu tenho pacientes que fazem isso, que gastam isso, e a gente parcela, até em 10, 12 vezes, a gente parcela. Porém, não é para todo mundo, né? Esse tipo. A pessoa também precisa querer. Qual é a prioridade? Se elegeu como uma prioridade, né? Se aquilo é importante para a imagem dela, e colocou como uma prioridade, dá para fazer. Não é impossível, né? Tem gente que investe em carro para chegar num lugar, por exemplo, num cliente com o carro bonito, um carro mais apresentável. Isso vai refletir numa venda. Da mesma forma que eu acredito muito, né, que é o seu cartão de visita. Né? Então, você que trabalha com venda, você que lida com o público, né, que depende da sua imagem, você tem que investir no que é o principal, que é seu rosto, seu cabelo, sua sobrancelha. Se a pessoa olha pra você e você tá com o cabelo mal feito, sobrancelha mal feita, ou com olheira, com um monte de... né, com um mau cuidado pessoal, como que ela vai acreditar que você vai cuidar de um negócio dela? Então, isso as pessoas estão se ligando mais. Até tenho um cliente que ele é gerente de banco, ele era, né, agora ele montou um negócio dele, mas ele falava que assim, ele tinha aquela ruga aqui, que mostra que a pessoa tá brava. E ele falava, doutor, eu faço o Botox, né? Que quando a gente faz o Botox, para quem não sabe, o Botox é uma toxina, né? Que paralisa a musculatura
E assim você fica com a ruga menos evidente, você não faz a expressão. E no caso dele, ele tinha aquela ruga aqui, que denota um certo grau de... Deixava ele bravo. Bravo, uma pessoa tensa. Você sabe, né? que eu acho que o Sérgio Moro tem isso, já reparou? A dele é bem... É assim, já, sim, né? Sim. Até por uma questão de julgamento, ele já fica, né, com aquele ar meio... Acho que já ficou uma característica, acho que ele já levou isso pra vida, né? Isso pra vida. E aí, esse meu paciente, ele falava que ele fazia o Botox, ele vendia mais plano, vendia mais não sei o que lá. Dava resultado. Dava resultado, porque isso interfere no dia a dia, não tem como. A imagem é tudo, a embalagem é tudo, né? Você compra o produto no supermercado pela embalagem, né? Com certeza. Você escolhe pela embalagem. Agora, vamos falar um pouquinho de... o João Vitor Ferraz gosta de comer o quê? O que eu mais gosto é churrasco. Churrasco. Você sabe fazer um bom churrasco? Eu ganhei minha namorada pelo churrasco. E como é que ela chama? Chama Carla. E você conquistou, você fez um churrasco por ela? Conquistei como é que foi ela isso? e a filha dela. Conquistou conquistei a família inteira. A família toda. E como é que ela foi? Ela fala assim, olha... Você pode ser um bom dermatologista, mas como churrasqueiro, você é o melhor do mundo. A gente tem que fazer um podcast com um churrasco do Dr. João. O próximo tem que ser assim. Vamos levar o estúdio para sua churrasqueira. Eu sempre gostei muito de churrasco e eu vi o Mário Sérgio Cortella falando uma coisa que eu acho que é o que eu sempre pensei, na verdade, sobre churrasco. Que o churrasco não foi feito para comer. Por que o gaúcho, ele pega uma costela... É um ritual. Coloca ela lá, né, no preparo, no papel alumínio, hoje tem aqueles papéis próprios, e deixa lá no alto da churrasqueira, vem abaixando ela e deixa lá durante horas, porque aquilo é para reunir, para fazer as pessoas ficarem em volta dali. É um acontecimento. É um acontecimento, é uma coisa para fazer as pessoas conversarem, né, interagirem, não é para comer. E para mim, isso sempre foi muito forte, assim, sempre gostei dessa confraternização, das pessoas estarem em volta ali da churrasqueira, conversando, batendo papo. E aí, eu nunca gostei do cara que botava lá carne pra sair, pra pessoa comer, e aí assava a carne, né, até ela ficar esturricada. E aí eu comecei a querer aprender, querer fazer. E aí fui aprendendo, aprimorando, ficando cada vez melhor. Hoje meu churrasco é top. É top. E depois do churrasco? Agora, depois do churrasco é comida japonesa. Comida japonesa. Que quando eu montei o restaurante, eu odiava comida japonesa. Você não gostava? Não podia nem ver na frente. Meus amigos chamavam pra ir, eu falava, Deus me livre. Eu não consigo comer. E aí ela crua eu não consigo. Nada do cru. Nada. Precisa dar uma maçaricadinha, com carinho até, né? Não pode... Tem que com gosto. E aí, por conta de eu fazer, fui experimentando e tal, aí eu acabei gostando. Hoje é a segunda comida que eu mais gosto. E gosta de viajar também? Gosto. Mas dá tempo pra viajar? Eu arrumo. Na verdade, assim, eu, apesar de sempre querer ganhar meu dinheiro, ser independente, eu nunca fui uma pessoa gananciosa, nunca fui uma pessoa que leva o dinheiro como tudo na vida. Né? Tanto que, assim, às vezes perdia material, perdia não, né? Mas empatava, por exemplo, lá na clínica, para dar um resultado melhor para o paciente. Então, assim, nunca me preocupei com isso, com dinheiro. Então, eu acho que a vida é um equilíbrio, né? Se você não tem equilíbrio, você não vai bem em nada. É verdade. Se perde, então, eu né? tento, na medida do possível, mesclar bem essas coisas. Qual foi a última viagem? Trabalho, esporte, viagem, né, que eu gosto muito, é algo que me faz mudar muito a cabeça. Você vê coisas diferentes, né? Te abre a cabeça. E quando você volta de uma viagem, você volta com várias ideias pra clínica, pro negócio, né? Porque você sai da rotina, né? Então é importante, é um investimento. Você tirar alguns dias traz muito mais retorno do que você ficar dentro da clínica o ano todo, né? É saúde. É saúde. As pessoas têm que entender que a saúde não é ausência de doença. O cara fala assim, você tá bem de saúde? Tô, fiz exame, tá tudo normal. Isso não é a saúde, né? A saúde, ela foi
categorizada pela OMS como um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, o que isso quer dizer? Que você tem que praticar esporte, se alimentar bem, né? Ter uma vida social, um convívio, ter amigos, né? É um conjunto. Ter hobbies, ter alguma espiritualidade. Então, quando falo em espiritual, não é ser espírita, Sim. que é a minha religião. Eu sou espírita, que foi algo que mudou muito minha vida depois, né, de que eu conheci a doutrina. Enfim, cada pessoa tem a sua doutrina, a sua religião, mas é importante que todos tenham uma religião, né, que tenham esse lado espiritual e estar bem com a cabeça. Então, é algo que eu falo para todos os pacientes. Se você não está bem, faz uma terapia. A terapia, aliás, deveria ser algo comum, que todo mundo tivesse acesso, pudesse fazer, porque a saúde mental... Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. E pra mim a viagem é isso, é a minha saúde mental. A última foi pra onde? Foi pra Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é uma ilha que pertence à Bahia, né? Fica bem próximo ali de Valença, Itacaré. E é um lugar paradisíaco. Se você não conhece, vai pra lá, porque assim, são praias desertas. Você tá em contato com a natureza, não entra carro lá, então tudo é feito a pé. Você chega lá, os caras vão com umas carriolas para levar sua mala até as pousadas, os hotéis. Que legal. E aí tem carros, lógico, mas que só andam pelo meio da ilha. Mas em volta, assim, na orla, né, na beira ali da praia, só anda a pé. Então é um ambiente delicioso, vale a pena a viagem. Eu fui 10 anos atrás, meu irmão tinha uma pousada lá. Ah, é? É. E aí eu fiquei lá uns 10 dias, me apaixonei, fiquei até em depressão quando eu voltei. Não queria voltar mais. E aí agora eu voltei de novo com a Carla, com a minha namorada, e a gente... todo setembro é o nosso mês, né? Porque ela nasceu dia 3 de setembro e eu nasci dia 23. Então setembro é Setembro é o nosso mês de viagem. A gente viaja, a gente descansa, a gente curte mesmo o nosso mês. E aí, outubro, novembro, dezembro, arrepia na Clínica Ferraz. E como é que tá aí os preparativos para esse final de ano? O final de ano aumenta a procura por estética, por procedimentos? Aumenta e muito. Eu chego a ficar realmente com estafa, assim, né? Chego a ter muitos problemas de saúde, às vezes até, por conta da demanda. As pessoas querem passar o fim do ano mais bonitas, né? Com o rosto em dia aí pro Natal, pra fazer inveja nas tias da família. Né? No Réveillon também. Falando em tia da família, como é que é essa coisa na família de ser um médico e na área da estética? Tem aí um chaveco da tia da família, dá uma melhoradinha aqui, dá um trato aqui, como é que é? Como é que são as festas de final de ano? Eu já tenho que ir com as seringas. Você leva o kit? Tem que levar. E aí, assim, ainda bem que as tias estão bem longe, a gente já não tem mais tanto contato, porque se juntasse as tias com as irmãs... São muitas? Não, eu tenho 2 irmãs, né? As irmãs, o atendimento... As irmãs já então... comem todos os produtos lá, tô brincando. Elas são mais cautelosas aí, mas todo fim de ano eu tenho que levar lá uma seringuinha, fazer um botox, um preenchimento, que elas gostam. E elas merecem também, né? Legal. É gratificante, agora, né? A minha mãe, né, que todas as pacientes perguntam, elas falam, né? Nossa, sua mãe deve fazer a festa, né, com você. Minha mãe morre de medo. Ela tem medo, é? Dor. Ela não gosta, ela já tem muita dor, já não quer sentir mais dor. Não faz nada. Até pra fazer um peeling, ela chora. Você não puxou pra ela? Eu não. Se depender de mim, eu tô lá botando um pouquinho aqui. A gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, tem que... Eu sou a vitrine, né? Não é aquela história de casa de ferreiro, o espeto não é de pau, não. Comigo, não. Legal. Precisa se cuidar. É isso aí. Você já recusou atender algum caso? Isso aqui eu não vou atender, não vai dar certo, ou enfim, por algum motivo? Isso acontece direto, né? É algo praticamente diário. Mas não assim de recusar a paciente como um todo. Isso já aconteceu também, né?
de pessoas mal educadas, pessoas que não têm a vibe ali da clínica. Não vale, assim. vai ser caro atender, né? Isso, não vale a pena. A gente sente isso, né? Graças a Deus, o jeito que eu me mostro nas redes sociais já atrai as pessoas que têm mais ou menos uma mesmo conexão, perfil, né? O mesmo perfil. Se identifica, né? As pessoas que me procuram a maioria sabe que eu tenho, né, essa preocupação com que as coisas fiquem naturais, né, que eu não gosto de exagero. Então, por exemplo, aquela menina que quer um bocão gigante, então ela não vai lá na clínica, ela nem vai. E se for, você vai dizer, olha, não é por aí. Então, aí é isso que acontece. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, ai, doutor, por exemplo, preenchi um lábio faz 6 meses, aí quero colocar mais um pouco. Eu falo, olha, já vai ficar estranho, melhor não. Esse tipo de coisa eu nego bastante. Ser verdadeiro, né? E as pessoas gostam muito disso, né? Porque muitas vezes ela tá fazendo pra testar até o profissional, não é? Tem isso. Pra falar, será que ele vai fazer o que, né? Tem, isso também tem, mas às vezes a pessoa não sabe, ela vê... Quer aventurar. Ela vê a amiga que tá com uma boca maior que a dela. Que fez uma cagada mulher, lá na esquina, né? Mulher assim, minha amiga sorri e não aparece uma ruga, eu também não quero. Entendeu? É a competição, minha amiga tem a boca enorme, eu também quero. E aí rola muito disso. Só que às vezes a pessoa tem um rosto muito fino, por exemplo, não pode ter um bocão. Então é isso que elas não... isso que é legal. O teu atendimento lá é a sintonia, né? Uma coisa precisa falar com a outra, a harmonia, né? Harmonia, lógico. A gente estuda a harmonia facial para isso, para não desarmonizar. Né? Porque o que é uma coisa harmônica? É algo que você olha e você agrada aos olhos. Não tem algo que chama atenção. Não tem. Então, muita gente fala assim: o que eu tô fazendo aqui é harmonização facial? Né? Porque rola muito essa dúvida ainda do que é, o que não é harmonização. Então, harmonizar o rosto é, às vezes, tirar uma expressão ruim que a pessoa tem. É equilibrar Equilibrar. Exemplo, né? Você falou do seu nariz aí, mas o nariz, ele é o ponto principal do rosto, ele é central, né? Nós vamos dar um trato nele. Ele é tanto central, né, horizontalmente, como vertical, ele é o centro do rosto. Então, se ele destoa muito, ele desarmoniza, ele chama atenção. Então, às vezes você dá uma lapidada ali naquilo que chama atenção, você harmonizou, você deixou algo mais bonito, mais belo. Esse negócio de rosto, né? Que ficou... Os famosos começaram a fazer muito como é que chama isso? Preencher o rosto, deixar o rosto quadrado. Harmonização. É o que eles chamam de harmonização. É o que a mídia chama de harmonização, mas que, ao meu ver, é uma desarmonização. Ou é uma padronização. Tá buscando um padrão. Um padrão. Que não serve para todo mundo. Perfeito. Cada um vai... Não adianta eu encher aqui em você, deixar você quadrado, tamanho, rosto quadrado. E aí gera esses inesteticismos que a gente chama, que é algo que não é estético, né? Você olha e fala... Não, artificial. Isso não tá legal, né? Não precisa nem ser expert no assunto para ver que não tá legal. E aí é algo que eu não quero. E pode custar caro, né? Depois você pode se arrepender e aí tem que... Com certeza acontece. Então eu pego muito caso de paciente que... Inclusive, recentemente tive uma paciente que ela queria preencher a mandíbula. Eu falei, não faça isso, seu rosto já é marcado, você vai ficar com um rosto masculino. O que aconteceu? Foi em outro lugar. Foi em outro lugar. O cara preencheu, ficou gigante, enorme. Aí foi lá pra você consertar. Chegou lá chorando pra eu tirar o ácido hialurônico. E é fácil? Dá pra tirar? Dá. A gente tem uma enzima que aplica e destrói, só que não é tão simples assim, pode dar reação alérgica. É um risco. É um risco, né? Então, assim, aí eu falei, calma, você acabou de preencher, tá inchado, vamos esperar ver como é que vai ficar depois de desinchar. Se mesmo assim ficar ruim, aí a gente intervém. Aí acabei fazendo outras coisas nela lá, acabou amenizando, ficou melhor lá, não precisou nem tirar. Mas acontece muito isso, né? Então, esse é um cuidado que eu tenho. Para que, por exemplo, uma pessoa como essa não saia da minha clínica e fala para você que fez essa coisa que não ficou legal lá comigo. É o teu nome, né? Onde você fez o nome. E também
para que ela mesmo depois não se arrependa, Perfeito. não aconteça o que aconteceu, Muito bem. que é algo desagradável. O que é beleza pro Dr. João Ferraz? Cara, a beleza ela é uma qualidade, ela é uma característica, ela é algo que você olha e que encanta, né? Pode ser uma flor, pode ser uma característica facial, pode ser uma música. Então, tudo que te agrada, que te deixa, né, em contato, eu acredito que a beleza, quando você vê algo muito bonito, ela te aproxima de Deus, ela te aproxima, seja vendo, ouvindo, sentindo, é algo que te aproxima de Deus, porque quanto mais próximo do harmônico, do belo, né, mais a gente tem a pureza, mais a gente tem a leveza. Um ping-pong, doutor, pra gente finalizar essa participação top. Lugar. Um lugar? Minha casa. Ator ou atriz. Tony Ramos. Música. Depende do momento. Agora. Rap. Canta aí um rap. Não, rap do Pharrell Williams. Ah, tá. Pensei que era sou rap. Ah, é boa. Feliz. Eu sempre tento ser feliz. Eu acho que a felicidade, você estar feliz, você transmite isso para as outras pessoas. Você contagia, né? Você contagia, você faz com que tudo fique mais fácil, mais tranquilo de... Mas você já escutou rap? Rap, lógico, eu gosto. Canta um aí, você canta. Racionais. Racionais, um Mas homem minha na memória, estrada. assim, eu preciso ler. A minha namorada brinca que as músicas tem a música original e tem a música do João Vitor. A tua versão. A minha versão. A tua versão. Eu falo pra ela que a minha versão é muito melhor. Um homem na estrada é Racionais, não é? Ou não? Um homem na estrada reconhece a sua... Recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade. Tá vendo? Eu também já ouvi um pouco de rap. Vamos lá, então, continuar o nosso ping-pong. Filme. Um Sonho de Liberdade. Livro. Despertando o tigre dentro de você. Líder. Barack Obama. Exemplo. Meu pai. E série. Vou ficar com o Round 6, que eu acabei de assistir. Acabou de assistir. E tem uma temática muito legal aí, que é a questão da visão que as pessoas têm em relação ao dinheiro, que é algo que eu já falei e que, assim, até hoje, cada vez mais, parece que as pessoas se preocupam muito com status. É verdade. Com a grana, com ter e não o ser, ter, né? E com não ser. Então lá mostra muito isso, que elas não estão importando com o ser, estão importando com o ter. Então não importa se eu sou ético, se eu sou moral, as pessoas não ligavam se um tava morrendo, eu queria ganhar lá o prêmio, né? E eu acho que essa série foi pra mexer e pra fazer as pessoas pensarem em relação a isso, que eu acho que cada dia que passa tá pior no mundo. É verdade, vai ficando o egoísmo, o individualismo, né? Cada vez pior. Essa necessidade de aparecer, né? Acho que as mídias sociais estão massacrando com as pessoas no sentido de, eu preciso de like, eu preciso de curtida. É verdade. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso viver minha vida, ser feliz. É isso mesmo. Estar bem. Contagiar, poder fazer o bem. Fazer o bem. Né? Independente com o que você trabalha, você pode fazer o bem. Você trabalha num banco, você pode fazer o bem em qualquer ambiente. O porteiro, o segurança. Sendo gentil, né? Gentil. Então, acho que tá faltando um pouco disso no mundo, né? É verdade. Dr. João Vitor Ferraz, foi muito bom te receber no Marcast, aqui no nosso estúdio, inaugurando o nosso estúdio, o nosso novo estúdio de podcast. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Voltarei quantas vezes forem necessárias. Me convide para um churrasco, que eu quero saborear, quero ver se realmente vai estar aprovado o seu churrasco. Pode me chamar para ir na sua casa, que eu vou de churrasqueiro. Boa, então o churrasqueiro já tá garantido. E redes sociais para o pessoal te encontrar? Então no Instagram é DR João Vitor Ferraz. E agora eu tô no TikTok. TikTok, você é um TikToker? Eu não sou. É isso? É assim que fala? Como é que fala? TikToker. Mas eu sempre fui muito reticente ao TikTok. Tua filha que te levou pro TikTok ou não? Não. Não foi?
Mas eu sempre achei que era algo de dancinha, mas só não essas é isso. bobeiras. Só que não. Só que eu tenho me informado muito pelo TikTok. Então, é um conteúdo rápido, mas que ele fica muito direto. A partir do momento que você viu um vídeo até o final sobre política, vai mostrar mais sobre política pra você. Sobre futebol, vai mostrar mais sobre futebol. Então ele busca os seus gostos ali. Ele puxa os seus gostos e é um algoritmo melhor aí que o concorrente. Não fica mostrando. Se eu não gosto das dancinhas, não fica mostrando pra mim. Uhum. Então eu comecei a ver, e aí agora eu tô começando a tentar produzir. E aí o meu perfil lá no TikTok chama Dermato Sincero. Que eu vou começar a postar a real desse mundo aí. Vai mandar real. Vou mandar real. Vou falar o que presta, o que não presta, se vale a pena, se não vale a pena, né? Porque tem muita gente aí fazendo propaganda só pra ganhar dinheiro e de coisa que não funciona. Coisa, por exemplo, colágeno oral, né? Só pra encerrar. Não serve pra nada? Não serve, né? Não existe nenhum estudo concreto que, né, fale assim, ó, você tomou colágeno, você tinha 1.000 fibras de colágeno na sua pele, ela aumentou para 1.200, 1.300, tá? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer um vídeo lá para falar, para as pessoas pararem de gastar dinheiro com isso. Ilusão. E fazer o que realmente funciona, que é a bioestimulação de colágeno. São produtos que a gente injeta no rosto e eles fazem realmente a célula que produz o colágeno voltar a produzir. Muito bem. Fechado. Legal. Valeu, doutor. Obrigado. Eu quero agradecer também, Henrique, todo o pessoal aí, que foi muito legal com a gente. A Subway, né? Agradecer Subway. Que forneceu aí o nosso lanche, que tava uma delícia. Muito bom. E espero ser convidado para mais vezes. Quem sabe aí a gente cria o nosso projeto aí. É isso aí. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Valeu, doutor João Vitor Ferraz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.